Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Embarque Imediato, trazendo as últimas notícias do mundo rodoviário. Tarifa de ônibus sobe em Ribeirão Pires para R$ 5,50 em dinheiro e R$ 4,85 no cartão, mesmo após a prefeitura ter dito que não haveria aumento. São 3 tarifas diferentes para andar nos ônibus operados pela empresa Suzantur. Com o cartão Bus Fácil, a passagem vai de R$ 4,40 para R$ 4,85, com dinheiro de R$ 5,00 para R$ 5,50 e de vale transporte adquirido pelos empregados de R$ 5,50 para R$ 6,00. No Rio, a cidade de Paracambi, na Baixada Fluminense, iniciou na manhã deste sábado, dia 21, o projeto Tarifa Zero, nos ônibus que operam as linhas municipais que estavam sob a operação da Transportes Blanco. A partir de hoje, todos os moradores poderão se deslocar entre os diversos bairros, através de 8 linhas de ônibus sem precisar pagar pela tarifa. A Prefeitura de Paracambi ainda não informou se os ônibus foram alugados ou se foram comprados, assim como os respectivos valores que estão sendo empenhados no projeto Tarifa Zero. Desde o mês de dezembro de 2022, alguns ônibus que foram adquiridos de empresas de São Paulo foram vistos parados na cidade, pertencentes à JW Transporte de Paracambi. O município vem adotando o projeto Tarifa Zero, assim como já ocorre com os municípios de Maricá e Volta Redonda, por exemplo. Também no Rio, a Prefeitura de Macaé anunciou nesta quarta-feira, dia 18 de janeiro, que vans, micro-ônibus e ônibus de turismo com destino à cidade devem realizar um cadastro para entrar no município, com o objetivo de organizar o turismo na orla das praias e nas cachoeiras da região serrana. A Operação Verão 2023 já está em andamento. Haverá barreiras e fiscalizações, ordenamento do trânsito, fiscalização de estacionamentos irregulares, entre outras medidas. O cadastramento dos veículos de turismo deve ser feito junto à Secretaria Adjunta de Turismo, via e-mail. Serão enviadas as orientações em um formulário que, depois de preenchido, deverá ser encaminhado para o setor de cadastro e vistoria da Coordenadoria de Transporte da Mobilidade Urbana, também via e-mail. Mais vandalismo seguem acontecendo nos novos ônibus do BRT Rio. A Malbi Rio informou em nota que um articulado da nova frota que fazia a linha 51 Recreio Vila Militar no corredor Transolímpica teve um ferro de sustentação que se liga com um balaústre arrancado e furtado e um retrovisor interno, próximo a uma das portas, também arrancado, levado nesta sexta-feira, dia 20. Nesta semana, esse foi o terceiro articulado vandalizado da frota, que começou a circular no dia 16 de dezembro de 2022. Na última quarta-feira, também na linha 51, o banco de um ônibus foi furado, os assentos danificados e a borracha da janela puxada e rasgada. No mesmo dia, em outro veículo, um homem chutou a porta e depois quebrou a tampa do sistema do equipamento. Os reparos já foram feitos, mas vale destacar que para realizar os consertos, os ônibus ficam cerca de 4 horas fora de operação, prejudicando os passageiros. Também falando sobre o BRT Rio, um ônibus da nova frota do BRT e um carro bateram neste sábado, dia 21 de janeiro, no corredor Transolímpica, próximo à estação Parque Olímpico, sentido terminal Centro Olímpico. A Malbi Rio, empresa da prefeitura que opera o sistema de corredores, diz que o carro teria feito uma conversão proibida. Segundo ainda a Malbi Rio, um passageiro do BRT sentiu uma dor no braço após o choque e foi atendido no local pelo Corpo de Bombeiros, sendo liberado em seguida. O coletivo fazia a linha 50 Jardim Oceânico, Centro Olímpico Parador. Na colisão, o para-choque, a grade, o conjunto de farol e a bainha lateral do ônibus sofreram avarias. O prejuízo estimado é de R$ 15 mil e o ônibus ficará até 3 dias fora de operação para os reparos, prejudicando cerca de 12 mil usuários, segundo a operadora. Ainda no BRT Rio, mais uma pessoa morreu ao cair de um ônibus urbano em movimento na cidade do Rio de Janeiro. Desta vez, o acidente ocorreu no domingo, dia 22 de janeiro de 2023, no corredor Transcarioca, no bairro da Taquara, na zona oeste do Rio de Janeiro, por volta da 1 hora da tarde. Desta vez, o ocorrido foi com os ônibus velhos sucateados.
A mulher, identificada como Thalita Coutinho, chegou a receber os primeiros atendimentos no local, mas não resistiu aos ferimentos e morreu ainda na pista dos ônibus. A Polícia Civil vai investigar o que de fato ocorreu. A Mob Rio diz que a mulher estava na estação e se desequilibrou ao tentar embarcar no ônibus já em movimento. A empresa pública ainda informou que acionou os bombeiros e que lamenta o acidente. Lembrando que esse já é o 6º caso de morte ocorrendo os ônibus velhos e sucateados do BRT Rio. Agora falando sobre as últimas ocorrências do mundo rodoviário. Uma colisão envolvendo um veículo de passeio e um ônibus da Expresso Pégaso travou o trânsito no centro do Rio de Janeiro na manhã desta segunda-feira, dia 23. De acordo com o Centro de Operações do Rio, a colisão teria ocorrido por volta das 6 horas e 45 minutos da manhã, na Avenida Francisco Bicalho, em uma alça da pista expressa para a faixa lateral no sentido rodoviário do Rio e gasômetro. Ainda segundo a Prefeitura do Rio, o motorista do ônibus se recusou em retirar o coletivo do local para ajudar no fluxo do trânsito, que passou a ficar bastante lento e se formou um grande congestionamento na região. O rodoviário informou aos agentes da Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro que só estaria retirando o coletivo quando o fiscal da empresa de ônibus chegasse ao local. Por conta do impasse entre os agentes da Sete Rio e o motorista do ônibus, o trânsito aumentava na região, atingindo inclusive a Avenida Francisco Bicalho, depois na Avenida Presidente Vargas, aí tanto na Avenida Rei Pelé, a 6 km dali, quanto no elevado Paulo de Frontin. Na sequência, no túnel Rebouças e até os acessos ao túnel na Lagoa, totalizando 12 km antes do acidente. Para evitar os maiores transtornos, os agentes da Sete Rio então acionaram a Guarda Municipal. E o motorista, enfim, concordou em mover o ônibus alguns metros para fora da alça. Em São Paulo, foi afastado o motorista da empresa A2 Transportes, que no último dia 17 de janeiro de 2023 arrancou o ônibus enquanto uma passageira desembarcava. No vídeo do acidente, que aconteceu na rua Santo Afonso, travessa da Avenida Capucê, na zona sul da capital paulista, é possível ver que o motorista do coletivo do prefixo 68314 da linha 5018/10, Shopping Interlagos Jabaquara, fecha a porta no momento do desembarque da usuária, que cai enquanto o ônibus parte da parada. Em nota, a SP Trans, gerenciadora do sistema de ônibus municipais da cidade de São Paulo, diz que repudia o comportamento do motorista, que não condiz a conduta esperada de um profissional, e informa que o mesmo já foi afastado de forma preventiva. A passageira não sofreu lesões graves. Também em São Paulo, agentes da Polícia Militar Rodoviária de São Paulo apreenderam na manhã desta última sexta-feira, dia 20, um traficante com 12 mil comprimidos de êxtase durante uma abordagem em um ônibus. De acordo com a corporação, o coletivo da empresa Road Rotas foi abordado na rodovia Washington Luiz SP-310 pela equipe do Tático Ostensivo Rodoviário em São José do Rio Preto. Ao longo da vistoria de rotina, os policiais notaram o nervosismo de um dos passageiros. Por esse motivo, resolveram realizar buscas na bagagem do passageiro, onde foram encontrados os entorpecentes. A linha em que o ônibus fazia não foi informada. A Operação Impacto, que está sendo realizada em todo o estado de São Paulo, tem o objetivo de atuar no combate e prevenção a diversos tipos de crimes. Todo o material entorpecente foi apreendido e o passageiro preso em flagrante por tráfico de entorpecentes, e o ônibus foi liberado para seguir viagem normalmente até o seu destino final. Saindo do Sudeste, vamos para o Norte. Motoristas e passageiros sofrem na rodovia Transamazônica. A movimentada BR-230, também conhecida como Rodovia Transamazônica, segue causando transtornos para motoristas e passageiros de ônibus e micro-ônibus que circulam entre Altamira e Uruará. A região da rodovia no sudoeste do Pará, mais precisamente na altura do quilômetro 170, a lama e os buracos vêm tornando a região um atoleiro frequente, o que prejudica a circulação de pessoas e mercadorias que são transportadas por caminhões.
uma ladeira bastante desviatória. Deixa muitos passageiros dos coletivos apreensivos, já que o terreno é bastante escorregadio. Os ocupantes dos ônibus e micro-ônibus precisam desembarcar, pois há risco de acidente e possíveis colisões. Em alguns casos frequentes, carros, caminhões, ônibus e micro-ônibus ficam atolados em uma fila de veículos se forma na espera da secagem da lama, deixando as viagens intermunicipais ainda mais longas e cansativas. Há registro de informações de moradores nas redes sociais e também em grupos de mensagem por aplicativos que alguns motoristas pagaram por máquinas particulares para puxar os veículos mais pesados. Veículos de cooperativas de transporte alternativo de passageiros também ficam impossibilitados de passar e não conseguiram cumprir os horários regulares, causando prejuízo financeiro e reclamação. De acordo com a TV Liberal, já houve registro de motoristas que ficaram 16 horas para fazer um percurso de 200 quilômetros entre Uruará e Altamira. A viagem dura normalmente apenas 4 horas. O Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, a DENIT, informou que mantém uma equipe técnica e operacional com equipamentos atuando de forma contínua para atender a manutenção em rodovia não pavimentada, assim como as demais demandas que, porventura, ocorram no período de chuvas intensas, garantindo a trafegabilidade aos usuários da BR-230. A DENIT não informou, sendo o caso recorrente em todo o período chuvoso, se há algum projeto de pavimentação para o trecho. De volta ao Rio de Janeiro, um ônibus rodoviário da aviação Águia Branca, modelo Paradiso G8800DD, apresentou problemas durante uma viagem neste fim de semana. De acordo com informações preliminares divulgadas pelo canal Júlio Costa Pé na Estrada, o coletivo que fazia o trecho São Paulo-Rio de Janeiro parou em frente à garagem da aviação Cidade do Aço, em Barra Mansa, na Baixada Sul Fluminense, após apresentar um problema neste último domingo, dia 22. Alguns funcionários da Cidade do Aço foram vistos dando apoio técnico e mecânico a um dos novos ônibus da Águia Branca. Não foi possível saber o real motivo da parada e o período em que o coletivo ficou estacionado nas margens da rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa. E antes de encerrar, uma última notícia, desta vez indo para São Paulo. Os ônibus municipais da cidade são adesivados para celebrar os 469 anos da cidade. A SP Trans, responsável pelo gerenciamento do transporte coletivo municipal da cidade de São Paulo, anunciou que vai homenagear o município em seu aniversário de 469 anos, que é comemorado nesta quarta-feira, dia 25 de janeiro de 2023. Ônibus adesivados vão circular pela cidade identificados com mensagens referentes à data comemorativa desta segunda-feira, dia 23, até o dia 15 de fevereiro, com as frases como "O mundo se encontra aqui", em conjunto com uma logomarca comemorativa e imagens de prédios históricos que compõem o cenário da região urbana. De acordo com a SP Trans, o transporte coletivo por ônibus faz parte do cenário da cidade e, por atender a todas as regiões, do centro aos bairros mais afastados, os veículos adesivados podem incentivar as pessoas a entrarem no clima do aniversário, utilizando o feriado para conhecer pontos turísticos. Vale ressaltar que os adesivos aplicados nos coletivos respeitam os códigos e informações do sistema presentes na carroceria dos mesmos, e as aplicações nas áreas envidraças são feitas com adesivos perfurados. Então essas foram as últimas notícias do mundo rodoviário. Amanhã você confere mais notícias. Então é isso, espero que tenham gostado do vídeo. Uma boa noite para todos e até a próxima.